Bom, então, boa noite. Esse é a primeira vez que eu estou gravando isso. Eu tenho já uma listinha de pessoas que eu convidei e aceitaram, mas a Esté é a primeira pessoa que eu vou conseguir gravar. E então seja bem-vinda ao primeiro episódio do Old Talk Science, que é uma iniciativa para a gente tentar conversar um pouquinho mais sobre o que a gente estuda e o que a gente pode produzir cientificamente ou na área de extensão dentro da terapia ocupacional, mais especificamente na graduação. E para começar essa conversa, eu fico muito feliz e honrado da Esther ter aceitado para a gente conversar um pouquinho. E nada melhor do que ela própria para falar sobre ela mesma, não é isso? Então, por favor, se apresente, Esther. Boa noite, bom dia, boa tarde. Meu nome é Esté. Eu sou acadêmica de terapia ocupacional da UEPA do 5º ano. E durante a minha graduação, eu circulei por diversas áreas, circulando desde a pesquisa pré-clínica até o desenvolvimento de pesquisas na área assistencial. Um pouco complexo para o que a gente costuma ver em terapia ocupacional, mas completamente possível dentro da universidade. E é esse que é o estalo. Eu acho que tu tem uma experiência em pesquisa muito ímpar. Assim, não é comum a gente ver a TO dentro da área que tu já teve a experiência, teve a oportunidade de passar. Não sei se ainda tem a sementinha em teu coração, se realmente passou ou se ainda está aí, mas é uma área muito interessante que é a área experimental, que é difícil a gente ver a gente conversando sobre pesquisas experimentais dentro de terapia ocupacional. E se a gente fala em intervenção com seres humanos, né, se a gente fala e mesmo em a construção de intervenção, a gente fala também de pesquisa experimental. Afinal, existem certas coisas que a gente precisa ter parâmetros clínicos muito específicos e que, para quem, quando a gente estuda um pouquinho, né, por exemplo, quando eu comecei a estudar a dor, eu comecei a ver que era necessário. Até a gente conversando, eu falei quão sofrido eu fiquei em ver o quanto sofrem fazendo a pesquisa, mas a gente vê o quão importante isso é. E para a gente entender basicamente, a gente tem que começar pelo começo. E tu escolheu a área ou a área te escolheu? Acho que é a pergunta que eu mais ouvi na minha vida inteira, e eu só estou no começo do meu 5º ano de graduação. Eu sempre me interessei em saber o porquê das coisas que eu faço. Então, eu não costumo fazer coisas sem ter, literalmente, uma forma, um sentido e um significado. Eu preciso saber o porquê das coisas. E quando eu comecei mesmo durante o ensino médio, me interessar muito por neuro, eu comecei a compreender que a base do que eu estava estudando não era o livro, não era as bases anatômicas, existia algo antes que precisava ser analisado para que aquele conhecimento que eu iria absorver fosse construído. Então, eu entendi que existia uma linha de pesquisa anterior ao que eu via. E quando eu entrei na graduação em terapia ocupacional, acho que como todo acadêmico de terapia ocupacional, a gente vê, eventualmente, algumas falhas, assim, de evidências científicas do que nós estamos executando na nossa prática. E eu acabei conhecendo uma outra terapeuta ocupacional já formada hoje, que estava trabalhando com pesquisas experimentais. E uma amiga nossa em comum me indicou, e eu falei, essa é a oportunidade de eu descobrir o porquê de tudo isso, que foi quando eu participei de pesquisas relacionadas às bases do parkinsonismo. E acabei me apaixonando e circulei, eu acho que lá por cerca de 2 anos, só que em várias linhas. E acabou que eu literalmente me apaixonei. Me apaixonei de verdade, espero conseguir retornar para esse ambiente novamente. Legal, legal. E o que é pesquisa experimental? Assim, se tu pudesse definir uma frase, o que é pesquisa experimental? Olha, eu tentei anotar aqui da forma mais fácil possível, que foi a base conceitual de quando eu aprendi. A primeira coisa que eu ouvi é que era uma pesquisa que ela é completamente controlável em todas as suas variáveis. Então, é quando eu faço uma pesquisa que eu consigo ter parâmetros muito específicos. O que eu vou te explicar? É uma pesquisa que eu consigo ter parâmetros muito específicos, pré-estabelecidos, e que o pesquisador ele tem uma forma específica de análise. Então, é um ambiente completamente controlado, onde eu vou fazer literalmente um experimento,
só que em um ambiente controlado. Quando a gente faz uma pesquisa a nível assistencial ou com seres humanos, na maioria das vezes existem muitas variáveis, só que a nível de pesquisa experimental é algo que eu preciso ter todos os parâmetros muito específicos e pré-definidos. Essa pesquisa, ela pode ser feita a nível pré-clínico, que a gente fala que quando são pesquisas anteriores a testes com seres humanos. E antes desses pré-clínicos, vamos supor que eu faça uma análise de algum derivado medicamentoso, que foi o que eu fiz, também existem os testes toxicológicos. Então, pensa que é uma pesquisa em um ambiente completamente controlado. Vamos tentar fazer a linguagem mais acessível possível. Entendi. Eu acho que ficou bem claro. Eu acho que ficou bem claro. Tá. Só para te conseguir responder as suas respostas. Tudo bem controladinho. Como foi para ti entrar nesse mundo? Tu conseguiu logo assim de primeira entender de fato o que era uma pesquisa experimental, qual era o teu papel ali dentro e como foi esse processo? Assim, foi muito difícil de eu compreender de primeira, porque o ambiente que eu circulei não tinha terapeutas ocupacionais. Tinha uma acadêmica de terapia ocupacional e os docentes que a gente conhecia, que tinham passado pela área, eles não eram da nossa universidade, eram de outra universidade. E por que isso dificulta? Porque eu fui com o intuito de desenvolver a terapia ocupacional. Não fui com o intuito de pensar em outras profissões, então eu queria alguém da minha área me explicando o que eu faria ali naquele local. Como isso não era viável, dentro desse laboratório ocorriam seminários e os professores eles compartilhavam sobre as linhas de pesquisa e os alunos compartilhavam os projetos que eles estavam desenvolvendo no laboratório. E aí eu comecei a juntar as peças. Só que é um ambiente que, quando a pessoa ela entra, todo mundo meio que já sabe o que está fazendo. Então, eles falavam uma linguagem assim de testes muito específicos, então eu não sabia o que significava. Então, o professor que me acompanhava naquele momento, eu pedi ajuda para ele e para a TO que estava naquele local, que eu precisava de indicações bibliográficas para que eu compreendesse o que eu ia fazer. Só que é uma área muito ampla. Então, a melhor forma de você compreender é adentrando em um projeto já existente para que você consiga compreender as etapas, tipo, desde a articulação das hipóteses até a execução do método. Entendi. Eu tive uma experiência bem breve assim nessa área. Eu lembro, eu entrei com uma liga que era de biomed, inclusive, e daí a gente meio que fazia parte dele de mais atividades do laboratório e tinha algumas atividades de pesquisa no Barros. E aí só que era muito dentro da né, neurociência. E aí eu também ficava assim, oi, que é isso? Eu acho que pra gente fazer por isso justamente, eu acho super interessante a gente conversar sobre isso, porque fazer esse transporte, né? Porque às vezes a gente, por exemplo, a gente sabe que tu tá lá dentro, mas às vezes fica muito distante do que a gente faz de fato, clinicamente, né? Que a gente atende, como a gente avalia, como a gente programa, como a gente planeja uma intervenção. E pensar que para eu chegar nessa intervenção, precisa ter alguém que tenha um insight e escreva, desenhe um estudo para analisar ele, né, experimentalmente, para eu poder chegar lá muitos anos depois e aplicar isso nos seres humanos. Então, eu acho que para a gente, né, que a gente é essencialmente, totalmente, 100% clínico, é muito difícil a gente entender essa parte mais básica, né? Que eu acho que é basicamente uma pesquisa de área básica, que vai lá, talvez nem seja isso, acho que é um pouquinho antes, mas é o básico ali para a gente chegar e construir o raciocínio clínico, e é muito distante para a gente entender qual é o papel que a gente faz, como a gente desenvolve isso. Muito interessante falar de pesquisa básica, porque, como tu falou, a nossa profissão ela é eminentemente assistencial. Só que a gente precisa de um mínimo de evidência científica para que a gente continue existindo, para que a gente consiga se desenvolver. Óbvio que nós, como bons sabedores, sabemos que seres humanos eles não podem ser 100% controlados. Não existem pesquisas que realmente tenham absorvido toda a complexidade humana. Só que existem bases, por exemplo, neurológicas do que a gente faz. Então, quem seria mais adequado para estudar isso do que um terapeuta ocupacional?
É isso mesmo. Por exemplo, eu não sei, tem gente, eu sei que a professora Rogéria, ela orienta um trabalho desse, eu não sei quem é que faz ele, mas eu vi que estão fazendo um de receptores mesmo, né, de ver ativação muscular, essas coisas. E é incrível. A gente vê que é difícil pensar isso, mas tem gente que reabilita sem saber nem fazer goniometria. Então, quando a gente vê alguém que vai lá e se preocupa, muito complicado mesmo, mas se preocupa e entender essa parte básica, né, de ver de neuroestimulação, de princípio, né, locomotor, e como toda essa parte, né, entender como o braço levanta, como o braço é, faz a adução e abdução, quais músculos, quais nervos, qual parte cerebral, qual parte do sistema nervoso central. É incrível, às vezes a gente vê isso muito distante, quando a gente não consegue entender que isso faz parte sim da nossa profissão e faz parte sim a gente entender minimamente como isso funciona para a gente ter uma intervenção efetiva. Eu acho que é isso que tem a distância. E tu falou da evidência científica, tu é melhor, a pessoa melhor para falar sobre isso pela pesquisa que tu está fazendo agora. Mas às vezes eu penso que chega a ser até um pouco triste, sinceramente. Porque quando a gente vai analisar a pesquisa, é muito difícil fazer pesquisa no Brasil. Antes de qualquer pessoa que esteja assistindo venha querer apunhalar a gente não está querendo rasgar todas as pesquisas que foram feitas, porque não é isso. A gente sabe que fazer pesquisa no Brasil é muito difícil, principalmente porque não tem quase incentivo financeiro, principalmente para pesquisa em terapia ocupacional. Então, quando a gente se propõe, um dia desses a gente estava até discutindo, quando a gente se propõe fazer um estudo certinho mesmo, randomizado, controlado, tudinho, é muito difícil, porque nem todo mundo tem a mesma ânsia de evolução, de querer melhorar a profissão como alguns de nós têm, para estar ali por qualquer coisa menos dinheiro. Então é muito complicado, mas é necessário. É um desenvolvimento muito complexo, como foi citado. Existem algumas pesquisas que até relatam a questão dos índices de desenvolvimento no investimento financeiro. O Brasil ele tem um parâmetro muito interessante em relação à América Latina. Ele é o que tem os maiores índices de produção, diz respeito a artigos científicos, até mesmo na própria Scopus, comparado até grandes economias, segundo o relatório de ciência da Unesco. Porém, quando a gente olha assim de forma mais específica, a gente sabe que ainda falta muita coisa. Precisa de mais incentivos. E nos últimos anos, não precisamos nem citar de forma tão específica o que tem acontecido no nosso país, mas os investimentos estão sendo cortados à torta e direito. E as pessoas esperam que o nosso país tenha um grande desenvolvimento científico e tecnológico, mas não querem investir para que isso aconteça. E mesmo que nós amemos fazer pesquisa, sejamos extremamente apaixonados pelo que nós estamos pesquisando, nós precisamos sobreviver ainda. Ainda necessitamos de recursos financeiros. As pesquisas, elas precisam de recursos, precisamos de insumos para certos experimentos. Nós vamos precisar de recursos para pesquisas com seres humanos. Se eu faço uma análise já a nível assistencial da minha intervenção, eu preciso de um espaço, eu preciso conseguir acolher usuários do meu serviço. Então, eu preciso de estrutura. E o Brasil, nós temos enfrentado um desmonte nessa área. E ainda não sabemos quando isso vai parar, infelizmente. A gente espera que em 2 anos, né? Mas vamos ver quando é que isso vai acontecer. Opa, fica aí no ar, dica para você, brasileiro. Pois tá bom. E aí vem a grande pergunta que qualquer pessoa que já eu acho veio falar contigo sobre a pesquisa experimental já deve ter te feito. O que faz um terapeuta ocupacional, o que pesquisa terapia ocupacional dentro da pesquisa experimental? Assim, eu vou citar para vocês algumas coisas que eu vivi. Não posso relatar sobre o panorama mundial de terapeutas ocupacionais em pesquisa experimental, porque são dados que nós não temos ainda, parametrizados. Eu sei que alguém vai me dizer que tem, mas não estão organizados. Então, não tive essa disponibilidade de tempo de fazer uma análise mundial ainda. Mas, a nível experimental, as pesquisas que eu observei de terapeutas ocupacionais brasileiros foram relacionadas a correlações com desempenho ocupacional, porque vou tentar utilizar exemplos de uma pesquisa que eu fiz. Eu fiz uma pesquisa, estou lendo o título, porque ele sempre é muito comprido. Foi Análise do Metabolismo Oxidativo e sua correlação com o desempenho ocupacional de pacientes com doença de Parkinson, sobre parâmetros da CIF.
As pesquisas que têm sido realizadas por terapeutas ocupacionais no Brasil, que se mantêm em terapia ocupacional, porque às vezes nós temos que abrir mão de da nossa pesquisa própria, para que a gente aprenda as bases também, elas têm sido relacionadas ao desempenho ocupacional em si. Então, as bases neurológicas, se existe relacionado com estresse oxidativo, principalmente. Aqui no Norte é um estilo de pesquisa muito bem desenvolvido. Existem outros tipos de pesquisas que acabam sendo realizados fora dos parâmetros da terapia ocupacional em si, porque, infelizmente, nós não temos linhas de pesquisa específicas. Então, às vezes, essas informações da TO, elas acabam se perdendo em outras áreas. Existem análises relacionadas a testes experimentais, então, nós temos já, hoje em dia, modelos experimentais de epilepsia, de Parkinson, Alzheimer. Então, eu tenho como modelar, desde nível celular, nível animal, essas mesmas alterações que nós vemos em seres humanos, para tentar analisar em um ambiente controlado que tipo de mudanças ocorrem e como isso pode ser modificado. O que eu posso fazer para colaborar para que esse índice seja melhorado? Aí entra a terapia ocupacional. Por quê? Existe uma pesquisa, por exemplo, vou citar a doença de Parkinson, que foi por onde eu circulei, mais relacionada à terapia ocupacional. Existem amplas pesquisas relacionadas a metabolismo oxidativo, amplas pesquisas sobre bases neurológicas. E nós atendemos pacientes com Parkinson. A nossa intervenção, ela tem causado alguma relação a nível fisiológico? Ela tem causado algum efeito a nível fisiológico, além do nível físico observável? Se sim, o que tem feito isso? O que eu posso fazer para aprimorar essa técnica? Ou, se não tem tido efeito, qual tem apresentado o resultado mais positivo? Como eu posso observar isso de verdade em um ambiente controlado? Quem vai fazer isso por nós? Ninguém. Essas são preocupações nossas. Desempenho ocupacional é uma preocupação do terapeuta ocupacional. E essas alterações, nós sabemos que o ser humano ele não é biopsicossocial. Ele é bio, ele é psico, ele é social, ele é ocupacional, ele é espiritual. Existem diversas demandas e todas estão correlacionadas. Então, obviamente, e com plena certeza, a nossa prática ela não é unicamente observável. Existem coisas mais profundas que nós vamos precisar investir tempo de qualidade para desenvolver, para que ocorram descobertas de novas bases científicas do que nós fazemos, que inclusive até existem muitas, só que às vezes a gente fica tão focado na prática, no observável, assim, no que eu acho que já está bom, que a gente acaba não pesquisando, se aprofundando nisso, e nem investindo nas pessoas que têm interesse. As pessoas vão ficando meio desconectadas da terapia ocupacional. Eu acho que tem aí a questão de inserção mesmo, né, nesse mundo de pesquisa experimental como um todo. Seja difícil fazer pesquisa experimental, então voltar a dar o viés de desempenho ocupacional é mais complicado mesmo. Mas tu falou tudo, eu acho. Uma vez eu assisti alguma aula que falou que não existe, né, saúde física, ou saúde psíquica, ou saúde social, se não existe saúde ocupacional. Então, da feita que a gente entende isso e consegue comprovar também, né, cientificamente, porque às vezes as pessoas pensam que é simplesmente chegar lá e falar assim, não, porque a ocupação pode ser curativa, mas ela pode ser curativa por quê? O que me comprova, eu sei pelos meus parâmetros práticos, né, nossa intervenção, que às vezes em, sei lá, uma semana de intervenção a gente consegue chegar em determinados alvos. Eu já atendi, com 15 dias eu consegui chegar em certos marcos, mas como é que a gente comprova isso? Como foi que eu cheguei nisso? Como foi que eu avaliei? Como foi que eu planejei a minha intervenção e quais foram as bases dessa intervenção planejada que conseguiram chegar nesses alvos? Por que a ocupação, né? Eu acho que um bom parêntese nisso daí é que isso é uma coisa que eu sempre gosto de frisar quando as pessoas me perguntam por que eu me tornei muito quantitativa, mesmo sendo um interesse meu antes da graduação, e não tão qualitativo, vou tentar subdividir dessa forma. Existem coisas dos seres humanos que elas nunca vão poder ser quantificadas, nunca.
Pelo menos até hoje, no dia que nós estamos gravando, o ser humano ainda é muito complexo e existem coisas na nossa prática que não podem ser quantificadas. E essa é a beleza da terapia ocupacional. Saber que o ser humano é plural. Saber que ele pode ser tudo e qualquer coisa. Mas saber que existem coisas, sim, que nós podemos observar de uma forma melhor, que nós já podemos nos aprofundar, que nós já podemos observar de uma forma assim mais estruturada. E por que que a gente não investe nisso? Às vezes fica tudo tão subjetivo que parece que a gente está num plano assim superior. Nós estamos trabalhando assim, num plano mais acima do universo, quando na verdade não é isso. A gente continua aqui. E na complexidade do ser humano, alguém precisa compreender algumas coisas específicas. Quais são para ti, quais são as inquietações que tu acha, quais são os vieses, as linhas que ainda podem surgir que tu acha que dentro da experimental a TO poderia trilhar? O que tu acha, qual é aquele coração pulsante que tu acha que precisa ainda ser desenvolvido dentro da experimental linkado com a TO? Assim, falando a nível de pesquisa básica. Existem algumas práticas do que a gente não precisa nem ser pesquisa com animais, tá? Você pode estar ouvindo pensando que você vai fazer essa pesquisa com animais, mas não é bem assim. Quando eu realizei com Parkinson, foi com seres humanos, inclusive. Mas dentro dessa área específica, mas vou generalizar um pouco, eu acho que a gente precisa parar de marginalizar a pesquisa quantitativa. Começa por aí. Ela precisa parar de ser marginalizada na nossa área. Ela existe, ela é real, ela é necessária. Assim como os pesquisadores que já desenvolvem pesquisas quantitativas precisam parar de descredibilizar pesquisas qualitativas. Ela também é necessária. A complexidade da nossa profissão, gente, é absurda. Nós desejamos trabalhar com ocupações, é simplesmente tudo. É por aí. Então, tudo é muito complexo. Nessas bases, acho que o que eu sinto mais dificuldade não é só quem escreva, mas quem consiga relacionar isso com a nossa profissão e trazer para a realidade. Porque muitas coisas que foram escritas, até mesmo meu próprio projeto, que ainda está sendo finalizado, outros desenvolvimentos, tem artigo no Prelo e etc., é que isso precisa ir para a realidade. Quando eu acabo absorvendo, eu digo isso por mim. Eu fiquei todo esse tempo num laboratório. E eu percebi que lá me tornou um mundinho paralelo. E eu fiquei restrita. Eu acho que a maior dificuldade hoje não é simplesmente produzir, mas divulgar o que está sendo produzido. Porque, mais uma vez, eu posso fazer aqui uma crítica muito dura, dizendo que não tem produções em áreas X e Y, quando, na verdade, elas existem, mas elas não são divulgadas de forma efetiva. Então, a minha crítica principal hoje, e que me fez sair do laboratório, uma das indagações que me fez sair, tipo, eu saí do que eu amo, do que eu amava fazer, espero conseguir retornar, inclusive, mas foi porque eu sentia a necessidade que eu precisava compreender o nosso caminho e divulgar isso. Quando tudo começar a ser divulgado, eu começo a saber o que tem e o que não tem. Enquanto isso não existir, não tenho como tecer uma crítica. Vamos supor que já existe a divulgação. A nível de graduação, pensando em pesquisa experimental, a gente estuda as bases assim mais assim, biológicas no primeiro ano, né? Em metodologia ativa, a gente tem componente morfofuncional. A gente estuda anatomia, fisiologia e histologia. Quando eu entrei para o laboratório e comecei a ler artigos sobre terapeutas ocupacionais, nessas temáticas em si, um pouco mais chatinhas, não tão assistenciais, vamos dizer assim, gente, eu nunca ouvi na sala de aula sobre nada disso. Eu não conseguia relacionar nenhum roteiro com a terapia ocupacional. Só na tutoria. Nenhum. Ah, gente, nenhum. E quando eu fui monitora, e eu também fui monitora por causa disso, porque eu queria que no primeiro ano da graduação as pessoas não ficassem se perguntando se o que elas estavam fazendo era terapia ocupacional ou não. Eu queria que elas conseguissem ver aquilo. Então, se você não tem a possibilidade de se envolver com pesquisa experimental, desenvolver novas áreas, etc., e eu também não vou lhe incentivar isso nesse momento, vou tentar lhe dar uma dica um pouco mais execuível. Entenda que já existe uma base, já existem muitas pesquisas.
desde nível celular, animal, com seres humanos. Compartilhe isso, gente. Para mim era muito chato. Isso é uma crítica, mais uma vez, eu já fiz 40 críticas aqui, meu Deus do céu. Era muito chato para mim ter que ter aula com pessoas que não eram terapeutas ocupacionais. Tá, ok. Não obrigo todos a ser. É sempre muito bom ter um anatomista na aula de anatomia. Mas não ter algo que relacionasse com a minha prática, tipo, o que eu faço não tem a ver com o sistema cardiovascular? O que eu faço? Ah, aí no 5º ano tu tem um estágio em cardio, aí tu descobre. Não, isso vai desde a base. Então, a minha crítica principal, minha indagação principal é a forma de divulgação científica. Isso, assim, não é que me deixe nervosa, me deixa neurada a níveis, assim, cavalares, porque isso existe. E eu lembro que quando eu estava ainda sendo monitora, que hoje eu não sou mais monitora do componente, algumas vezes eu fui muito criticada por falarem, às vezes tu segura muito na mão deles quando tu vai explicar a relação com a área. Mas eu queria que alguém tivesse segurado minha mão. Eu queria que alguém tivesse me dito que aquilo também faz parte da minha profissão. Eu não queria descobrir Motiva. lá no segundo... Isso, eu não queria descobrir lá no 2º ano. Vai ter cinésio. Estudo do movimento, para quem não sabe. Aí eu precisava saber articulações, músculos, mecanismos de ação fisiológicos, que eu já tive no 1º ano. E no 2º ano, eu me sentia, vou usar a palavra clara, burra, por não saber de nada. Aí eu me tocava, cara, isso teve no 1º ano. Por que essa pessoa que está aqui agora não estava comigo antes? Por que não me falaram antes? Não tenho como exigir de um aluno do 1º ano que ele faça todas as pesquisas, gente. Que ele abra um Guyton, um Nefer, um Tortora, e ele relacione tudo com a nossa prática. Não tenho como ainda. Então, se você pode investir tempo nisso, a gente tem que correr atrás dessa perda. Esse conhecimento, ele é essencial para a nossa assistência. É essencial. É nítido quando alguém não estudou. É nítido, nítido. A prática, ela se torna inútil. Porque a pessoa não sabe nem o que ela está fazendo. E fica Tu muito fica claro. olhando assim, tu fica... Fica muito claro. Fica muito claro. Fica muito Então, claro. se você pode investir tempo nisso, estou tentando trazer o mais execuível possível para que você não diga, nossa, esse teste está mandando todos paralisarem seus trabalhos e irem para laboratórios. Pense que já existe algo produzido. Leia. Se dê o trabalho de abrir, leia um artigo, compartilhe com os alunos, nos diga. Existem conhecimentos que nós vamos atrás? Vamos. Eu acredito, sim, que nós alçaremos voos muito mais altos do que as gerações anteriores. Eu acredito nisso, porque eles nos deram base. Eles têm nos levado até a beira do precipício para que a gente aprenda a voar em um dia. A voar um dia. Mas a gente precisa ser ensinado que essas bases fisiológicas elas são necessárias. Que a pesquisa experimental também é base da nossa profissão. Que a pesquisa pré-clínica, ela faz parte. Da Isso eu clínica. não acredito. Vamos falar, por exemplo, vou falar, por exemplo, aqui para vocês de medicações oncológicas, medicações utilizadas por pacientes oncológicos. Uma das pesquisas que eu realizei era relacionada à genotoxicidade das medicações. Ou seja, o medicamento ele não causa apenas alterações na qualidade de vida observável. Estava causando alterações genéticas. Só que para que a gente consiga compreender esse de uma medicação, a gente tem que dividir ele em vários derivados. E o derivado que eu estudei, ele era altamente genotóxico. Altamente. Isso faz parte da vida do meu paciente. O meu paciente usa esse remédio. Isso tem alterado a vida dele a nível genético. Isso faz parte da minha prática. O meu paciente, voltando agora para o contexto hospitalar, ele é muito mais do que o que eu consigo ver. E eu não digo isso a nível fisiológico. Características ocupacionais, às vezes ele não consegue compreender o quão significativo é o que ele faz. E, às vezes, para que ele entenda, você vai ter que ir para uma explicação mais palpável do que as nossas palavras difíceis de ressignificar, perdão, de reestruturação de vida, de Transcender. adaptação de rotina. Às vezes, ele precisa de um fundamento
tipo, transcender. Gente, eu aprendi essa palavra um dia desse, significado. Mas, tipo, existe uma forma de ser mais acessível. E, infelizmente, a forma mais acessível ainda não é a linguagem da terapia ocupacional que nós temos hoje. E para que ela seja acessível, nós temos que compreender a linguagem de quem está ouvindo. Entender como explicar para ele. A gente veio para a graduação, veio do ensino médio, tendo o ensino tradicional da fisiologia. Eu preciso que esse aluno ele compreenda isso na prática. Eu preciso que depois o usuário do meu serviço entenda por que eu faço atividade de educação em saúde com ele. Por que eu trabalho orientação. Tipo, sempre tem uma forma de explicar. Tudo que você faz tem um porquê. Tudo. Tudo tem um porquê. Invista em dizer o porquê das coisas. Não ache que nós, falo isso para a nossa geração, completamente conectada à tecnologia, que tem acesso rápido às coisas, que nós não queremos saber o porquê. Nós queremos. As pessoas querem saber o porquê do que nós fazemos. E se esse porquê só pode ser respondido através de pesquisa básica e experimental, trabalhe com isso. Se o porquê do que você trabalha pode ser respondido a partir do seu relato de experiência em artigo, escreva um relato de experiência. Se o porquê do seu trabalho pode ser explicado através de uma palestra, invista nessa palestra. Mas faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Faça bem feito. Não sou da vibes antes feito do que perfeito, sabe? Porque parece, eu fiz uma coisa, aí já tá bom. Eu acho assim, antes feito do que não ter começado. E continue a fazer. Ainda não acabou. E é uma evolução, né? E tu falou num ponto assim muito chave que a gente tem, é preciso mesmo essa pessoa lá que entenda fazer, né, essa transposição. Por exemplo, agora mais recentemente, quando eu entrei mais no mundo da terapia da mão, aí eu comecei a ver cicatrização. A gente acha, ainda tem muita gente que acha que a gente não mexe com isso. Aí a gente precisa ir lá e voltar a explicar o que é componente de desempenho, muita coisa, coisas que já estão aí há muito tempo. Aí vocês vão dizer, nossa, tá lá naquele livro de 1001, mas tem gente que ainda acha que a gente está fazendo qualquer outra coisa menos terapia ocupacional. Mas aí quando tu vai ler lá essas partes muito simples, que pra gente é muito simples, tu vai ver que cicatrização tem que entender de fase fibroblástica. Aí tá lá, tu pegou o teu mofo inteiro e jogou no lixo. Como é que tu vai entender fase fibroblástica, né? Cadê o seu roteiro? Seu roteiro ele está guardado? Aí, tipo assim, nessa tua fala é interessante observar que, tipo, existe a terapia ocupacional, não, existe a assistência, né, o que você faz na sua prática, existe a base fisiológica, e elas estão todas espalhadas. É por isso que eu disse que, tipo, eu não tenho como tecer uma crítica muito clara, porque é como se estivesse tudo espalhado. Isso só precisa, gente, às vezes, só precisa ser conectado. Você não vai ter que descobrir o polo que tem lá da Lua, você talvez não tenha que ir até a Marte para descobrir. Você só vai ter que relacionar uma coisa com a outra. Só que, tipo, eu não tenho como fazer isso sozinha. Roberto, eu não tenho como salvar a terapia de mão. Eu não tenho como salvar tipo, toda a minha universidade. Não é só uma pessoa. E a nossa classe também, aí indo já para uma outra área, ela precisa ser mais unida. Sim. Mas, tipo, E é isso, eu acho que a gente vai estar encaminhando para o final e eu acho que essa é uma mensagem muito legal, porque às vezes a gente pensa, eu mesmo já pensei por isso, eu estava fazendo a profissão e eu vejo que, por exemplo, alguma outra profissão se aproxima muito ou tem já alguma base ali, base mesmo, já mais estruturada. E a gente pensa, talvez eu pudesse migrar para essa graduação, mas não migra para essa graduação. Se existe esse teu questionamento, vai atrás, pesquisa. Às vezes a gente acha que aquela coisa não existe, mas alguém já pensou. Assim, não somos seres únicos. Então, alguém já talvez já tenha pensado a mesma coisa, nem que seja um artigo, para te ter um ponto de partida. Então, vai atrás desse um artigo e desenvolve, vai atrás, cada degrau. Não pensa que tu vai solucionar o problema, porque ninguém soluciona. Também não vai com isso, porque é muita coisa. Mas pensa que cada degrau cada passo é dado de uma vez. às vezes, uma coisa interessante se observar nisso que tu falou agora também, é que a gente se preocupa muito em lutar pelas margens. É como se nós fôssemos assim, como se existisse um reino e nós estivéssemos em volta de tudo isso,
lutando para que a fisioterapia não invada a nossa área, que a psicologia não invada o que a gente faz, a medicina, não sei. Mas e estudar sobre ocupação? E estudar sobre AVD? E sobre integração sensorial? Coisas que são realmente só nossas, vamos dizer assim. A gente se preocupa tanto em se defender dos outros que a gente esquece quem a gente é. Fica, eu tô na margem. Eu tô na margem. Até aqui sou eu. Tá, isso é uma ponta. E mais para dentro? E o profundo da nossa profissão? Porque é terapia ocupacional. Aí o estudo sobre isso, o estudo da ocupação já seria a ciência ocupacional, vai ficando à margem. O que deveria ser o centro, o que deveria direcionar todas as nossas práticas, que é a ocupação, a forma que essa ocupação é desempenhada, vai ficando à margem. Porque a gente fica se preocupando em lutar com o que é dos outros. A ponto da gente pensar, nossa, é melhor ir para outro lugar. Quando, na verdade, tipo assim, foi só uma confusão de identidade que tu teve e tu poderia ter te encontrado ali, mas tu ficou tão preocupado te defendendo dos outros que tu esqueceu do teu. Por isso. E aí tu cria uma outra discussão enorme, mas não vou nem entrar no caso para não ser mais polêmico. Eu acho que esse nosso vídeo vai ser todo polêmico. Mas para não entrar mais nesse. E eu acho que, para a gente encerrar, eu queria aí que tu lançasse assim, o que tu acha que é um desafio, que eu acho que, pelo menos é uma coisa que eu acho que é comum entre todo mundo que faz parte de pesquisa, faz parte de ciência, é ter alguma inquietação, né? Alguma coisa que fala assim, caramba, tinha que ter alguém nessa área aqui, dentro disso aqui, vendo isso aqui, porque ia ajudar, o que eu estou fazendo ia ajudar muita gente. O que tu acha, o que te inquieta nessa área? O que tu acha que deveria ser olhado com mais carinho? Já que é na perspectiva de uma inquietação eminentemente pessoal, o que tem me inquietado muito, como eu citei aqui em outro momento, é sobre divulgação científica em si. O que a nossa profissão é, o que tem sido divulgado, qual é a identidade que nós achamos que nós temos e qual é a identidade que a gente realmente tem a partir da observação externa. Tipo, o que uma pessoa de fora olha e diz que é terapia ocupacional. A minha inquietação ela tem sido muito sobre isso. Eu bato muito cabeça com isso. Muito mesmo. Divulgação científica, então, às vezes eu fico... Lá vem a síndrome do cachorro abandonado. Fico olhando, às vezes, o desenvolvimento de outras áreas, assim, na divulgação científica em si. Não estou falando de outras coisas, falando de divulgação. E eu fico, nossa, eu nunca vi isso na terapia ocupacional. E, às vezes, pode até existir, mas é algo, assim, tão pontual que não chegou até meus olhos. Tipo, o que eu, quanto futura terapeuta ocupacional, posso fazer para que isso seja visível para todos? É uma rede que tem que ser estruturada? Ou algo tem que nascer para conectar isso? O que precisa ser feito? Tipo, é uma indignação que surgiu comigo, que eu já carrego, acho que, específico de divulgação científica tem alguns meses, mas sobre produção já tem alguns anos, e eu nem tenho tantos anos na área, mas é algo que tem me inquietado muito. Realmente quem nós somos. E como isso é algo, tipo, vamos dizer assim, muito pessoal para mim, e eu acredito que nós não temos como ser muito imparciais em pesquisas. A nossa pesquisa, ela sempre carrega um pouco de quem nós somos. E como eu sempre valorizo muito isso, tipo, de eu saber quem eu sou, das pessoas saberem quem elas são, eu sempre gosto muito de falar sobre isso com os meus amigos, de reforçar quem eles são, as qualidades que eles têm, por exemplo, é algo que eu acabei levando para minha futura vida profissional, de querer compreender realmente qual é a nossa identidade, qual é a nossa identidade observável, qual é a nossa identidade dentro de nós, o que tem sido divulgado, como tem sido divulgado, por que nós fazemos o que fazemos, sabe? Acaba indo, às vezes, para quem me ouviu ser tão quantitativa aqui, acaba indo, de certa forma, para um lado um pouco qualitativo, mas eu tenho muito interesse em compreender a trajetória. E a trajetória que a gente traçou, ela tem muita base quantitativa ainda. Mas é isso. E foi... Eu sabia que ia render, porque eu já te falei isso, né? Tu é uma pessoa que eu admiro desde o começo da graduação. Eu acho que a gente... Tu pensa muito... Faz coisas muito parecidas, né? Em áreas diferentes, mas com premissas muito parecidas. E eu acho que foi um começo incrível, sabe? O pontapé
um pé direito, literalmente. Então, eu quero te agradecer. E provavelmente a gente vai voltar a conversar. E é isso. Eu espero que tu tenha gostado também, que a gente tenha conseguido. Vamos abrir um parêntese enorme aqui, tá? A gente não tem, a gente é da ciência, então a gente não tem verdade absoluta, tá? Estamos construindo coisas, fazendo aqui pontuações do que a gente já viveu, do que a gente acha que são ponderações interessantes, mas não existe verdade absoluta. Você tem todo o direito de discordar e de achar que a gente está falando um monte de merda, o que não significa que é verdade também, significa que é a tua opinião. Então, tudo é relativo. E o objetivo disso aqui é suscitar e fazer dialogar e ver que há possibilidade, sim, da gente fazer qualquer coisa dentro da ciência, dentro da terapia ocupacional, só basta a gente querer e ter força de vontade para fazer isso. E a pesquisa de área básica é uma dessas áreas e pode sim, deve ser sim, explorada pelos terapeutas ocupacionais. Então, muito obrigado, Esther. Foi incrível. E é isso. Pode deixar aqui, eu vou, algum lugar aqui embaixo eu vou deixar o contato da Esther, perfil, e-mail. Pode bombardear ela lá de pergunta, que ela é super acessível. E-mails, eu só respondo e-mails. Sou péssima em outras redes sociais. Péssima, gente. E é isso. Também agradeço, foi muito bom. Foi muito bom. Eu gosto muito de conversar sobre esse tema. Eu estava muito preocupada antes de aceitar, porque, que nem meu orientador fala, é uma temática que me mobiliza demais. E a gente tem que saber controlar algumas coisas, sabe? Quando eu me mobilizo com uma coisa, gente, eu fico indignada até eu resolver, até eu cavar até o fundo desse assunto. Então, é um tema que mobiliza muito. E eu acho que é a segunda vez que eu tenho a oportunidade, tipo assim, de investir tempo de qualidade com alguém para conversar sobre isso, assim, sem ser pessoas relacionadas à minha pesquisa, como minha banca, orientador e tal. E é um tema que eu amo muito. Eu espero que vocês se interessem em compreender um pouco mais sobre isso. Continuem pesquisando. Aguardem os próximos podcasts que vão acontecer aqui, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. É uma oportunidade única, é algo completamente diferente do que você já viu em terapia ocupacional. E se tu quiser também recomendar outra coisa, tu compartilha com a gente, que parece que eu sou do programa, né? A gente divulga aqui também nessa rede social. Isso. Quer conversar com a gente? Vem, a gente conversa. Pode ser mais de 2 pessoas aqui. Então, quer conversar, a gente marca e conversa aqui. Live. Isso. Muito obrigado, Esther. Já tá tarde, amanhã a menina ainda vai para vacina. Olha aí, eu aqui explorando ela. Muito obrigado. E até a próxima, que a gente ainda vai começar. Então, tchau para vocês. Tchau.